Evangelho, Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois, o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. Por que nosso Senhor enviaria seus discípulos como cordeiros entre lobos? A princípio, isso pode ser preocupante e nos fazer pensar se nosso Senhor os estava enviando para uma situação em que enfrentariam danos. Santo Ambrósio, ao comentar isto, explica que não há razão para estes discípulos temerem, pois Jesus é o bom pastor que protege sempre as suas ovelhas. É útil refletir sobre que tipo de perigo estes discípulos encontrariam nesta missão e em todas as missões futuras e contrastar esse perigo com a única forma de perigo que deveríamos temer. Os lobos nesta situação são especialmente alguns dos cruéis líderes religiosos e civis daquela época, bem como aqueles que rejeitariam os discípulos e os seus ensinamentos. Ao olharmos para o perigo mundano que nosso Senhor encontrou, assim como os seus discípulos, vemos que era um perigo de perseguição. Mas será isso um perigo que se deve temer? É evidente que não, já que Jesus nunca se encolheu diante disso. Nos Atos dos Apóstolos, vemos como esse mesmo destino de perseguição se abateu sobre os seguidores de Jesus. Mas na perspectiva divina, o verdadeiro perigo é apenas aquele que tem o potencial de causar danos eternos à alma: o pecado. O pecado, e somente o pecado, tem o potencial de causar danos verdadeiros, não perseguição ou mesmo morte. Portanto, quando Jesus enviou seus discípulos como cordeiros entre lobos, ele estava plenamente consciente da perseguição que receberiam neste mundo. Mas ele os exortou e os enviou, porque sabia que mesmo que eventualmente sofressem perseguição e morte, sua fé e coragem em meio a isso lhes daria mérito na vida eterna e se tornariam um instrumento de graça para outros em suas vidas. Vida de fé. Como era comumente dito na igreja primitiva, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por isso, assim como Jesus enviou estas ovelhas para o meio dos lobos, ele também acompanhou as suas almas como bom pastor, protegendo a sua virtude, fortalecendo-as no testemunho da fé e guardando-as do medo e do pecado. Ele não queria que eles temessem a morte do seu corpo ou da sua reputação mundana, antes, apenas a morte das suas almas que ele, como bom pastor, defendeu vigorosamente. Reflita hoje sobre a gloriosa verdade de que nosso Senhor também envia você para ser como um cordeiro entre lobos. O cumprimento da vontade de Deus em sua vida exigirá fortaleza e coragem, à medida que você confia que nosso Senhor o manterá livre das inúmeras tentações do pecado. À medida que você avança,
Não se surpreenda se encontrar dureza por parte de outras pessoas no mundo, julgamento e até mesmo perseguição de várias formas. Quando você fizer isso, responda com virtude. Mantenha viva a fé, a esperança e a caridade em sua vida e não tema aqueles que podem prejudicá-lo de maneiras que não são eternas. Em vez disso, permaneçam firmemente enraizados na sua missão de amar e de partilhar a misericórdia e a verdade de Deus no nosso mundo, independentemente das consequências. Fazer isso trará consigo inúmeras bênçãos interiores da graça e permitirá que Deus use você como um instrumento de sua graça de maneiras além daquilo que você pode imaginar. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.